tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de oração e eu quero dizer que você que é novo no canal é muito bem-vindo, que você possa se sentir à vontade para acompanhar aí os conteúdos, curtir, comentar e compartilhar também com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje é uma palavra que eu já falei aqui outras vezes, porque na verdade hoje o Senhor falou comigo sobre permanecer. E é interessante porque há algum tempo, posso dizer pelo menos há uns 2 anos, Deus tem falado comigo sobre permanecer, mas em outro texto bíblico, que em algum outro momento eu trago aqui uma reflexão para vocês, mas nessa semana foi engraçado porque eu já tô há uma semana mal, né? Então eu não consegui gravar pro canal, não consegui manter aqui, né, as nossas orações e outros conteúdos, mas eu fiquei refletindo com o Senhor nas coisas que Ele faz na nossa vida, as bênçãos, os milagres que Ele continua fazendo. E a palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E pensando sobre isso, o Senhor falou para eu continuar trazendo essa palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 9, o verso 18, que diz assim: Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a seara. Os ceifeiros, nós cremos que estão aí espalhados pelo mundo. Eles só precisam ser despertados, chamados, né, para cumprir realmente o seu propósito, a sua missão, chamados atenção para a vocação deles, né, serem vocacionados para aquilo que o Senhor tem para fazer. A minha voz hoje está um pouquinho diferente, né, até um dos motivos de eu não estar gravando, mas eu não queria deixar de dar seguimento, permanecer, né, nas nossas orações. Então, talvez vocês estranhem um pouquinho, mas pensando, né, nessa palavra, o Senhor falou comigo sobre permanecer naquilo que Ele falou, sobre permanecer na sua palavra. E eu me lembrando, né, de Pedro, naquele momento da tempestade em que ele se apavora, quando o Senhor chama, né, como ele fala com o Senhor, deixa-me ir ter contigo sobre as águas, e o Senhor o chama, ele caminha, e naquele momento ali ele fica com medo, né, vem um pavor sobre ele, e ele se esquece da palavra, né? E por muitas vezes nós somos assim. Nós não conseguimos permanecer na palavra, permanecer naquilo que o Senhor falou que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Permanecer buscando, permanecer em oração, permanecer em jejum. Muitas pessoas às vezes compartilham comigo a dificuldade de fazer mesmo o jejum, né, e continuamente, ou permanecer em um propósito de oração. Mas como eu venho passando por algumas questões que o Senhor tem me chamado para orar ainda mais por elas, eu entendo que eu precisava também compartilhar sobre isso com vocês hoje e permanecer nessa palavra, porque a palavra fala, né, que nós devemos rogar ao Senhor para que Ele envie trabalhadores, e não é rogar
só uma vez e pronto, acabou. Mas é rogar todos os dias, é falar, Senhor, envia, Senhor, tô precisando, né? Tô precisando de ajuda, Senhor. Envia uma pessoa para falar o coração do meu familiar, ou envia uma pessoa para me dar uma palavra, envia uma pessoa para me ajudar de alguma forma, envia uma pessoa lá naquele lugar onde o Senhor sabe que vidas precisam ser alcançadas, precisam ser transformadas, né? E a gente precisa em todo tempo permanecer nessa palavra, rogando, não só nessa, né? Mas o que o Senhor vinha falando comigo é sobre as palavras que Ele libera sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós deixamos de lado, nós nos esquecemos, nós não permanecemos com aquela fé firme e crendo que o Senhor, Ele não mente. Como diz a palavra dele, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, conforme nós permanecemos crendo, em algum momento, mesmo que Ele esteja em silêncio, mesmo que nós não estejamos vendo nada, Ele vai fazer, né? E é isso que o Senhor quer de nós, né? Essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje, para que você permaneça. E nas últimas, né? Na última, na verdade, oração, nós começamos a orar pela MCM, a Missão Cristã Mundial. E antes, né, desse dia, o que já tinha me chamado a atenção, porque eu acompanho algumas organizações, algumas missões, e de modo geral, o pedido de oração, né, é um mover que eles têm feito, que as organizações têm feito, é justamente por esse pedido, né, com base nesse texto, para que o Senhor envie mais trabalhadores. E aqui tem esse pedido de oração, né, por mais trabalhadores e recursos. Na última semana, na última oração, nós oramos pelos missionários e pelas suas famílias, porque eu entendo que nós precisamos cobrir as pessoas, primeiramente, que estão ali no campo, que estão servindo, estão na linha de frente, e hoje nós vamos orar para que o Senhor envie mais trabalhadores. Quem sabe não é você que está aqui junto comigo. Eu já disse para o Senhor e já compartilhei aqui, né, o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer quando nós dizemos, eis-me aqui, né? Então, que você seja direcionado e conduzido pelo Senhor para aquilo que Ele tem para sua vida. Os campos, a seara, ela é grande, né? E tem muito trabalho para ser feito. Você pode, de alguma forma, eu creio, com o seu dom, com o seu talento, ser útil na seara e ser usado pelo Senhor, né? Com os seus recursos também, com a sua oração. Nós vamos fazer essa oração, amém? Para que o nosso Senhor, o nosso bom Pai, envie trabalhadores, envie recursos. Mais pra frente eu vou compartilhar aqui sobre os recursos, sobre as bênçãos que o Senhor tem enviado para mim e aquilo que o Senhor tem feito. Mas eu quero fazer essa oração hoje com você e te agradecer, dizer mais uma vez que você se sinta à vontade para comentar, para deixar o seu pedido de oração, para compartilhar com uma pessoa que precisa também hoje ouvir essa palavra, precisa de alguma forma permanecer, ter uma fé firme, e que nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Pai, nesse momento nós queremos rogar ao Senhor, o Senhor da seara, o dono de todas as coisas, como
eu falo como eu oro a Ti, o dono de todas as cabeças de gado da face dessa terra. É assim eu aprendi com o Teu filho, Teu servo, que não está mais entre nós, o missionário Wayne Myers, e assim como o Senhor abençoou sobremaneira o ministério desse servo do Senhor, assim como o Senhor enviou muitos recursos para ele, que o Senhor envie também recursos para aqueles que estão no campo, para aqueles que estão realizando a tua obra, que o Senhor nos envie os teus recursos, o ouro, a prata, que é do Senhor, como o Senhor nos fala na tua palavra em Ageu. E que o Senhor abençoe, Pai, sobremaneira, né, todos aqueles que também nesse momento não te servem diretamente no campo missionário, mas que precisam da tua provisão, do recurso do Senhor, precisam de um cuidado específico, talvez na saúde, Deus, de uma porta de emprego, Senhor. Precisam, Pai, de um direcionamento financeiro, de um milagre financeiro, precisam organizar as suas contas, as suas finanças, que o Senhor, meu Pai, envie em nome de Jesus os teus recursos, que são infindáveis, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe também as agências, as organizações, Senhor, nas suas finanças, no setor financeiro, as pessoas que trabalham diretamente, Senhor, fazendo controle, Senhor, de todos os recursos que entram, de todas as ofertas, Senhor, que são direcionadas para o trabalho, e que haja, Senhor, uma abundância, Senhor, financeira nas nossas vidas, na vida dos missionários, dos teus servos que estão no campo, e que novos campos, Senhor, sejam abertos a partir, Senhor, dos recursos que o Senhor envia e tem enviado. E nós oramos e rogamos, Deus, para que o Senhor envie trabalhadores, desperte, Senhor, os corações, desperte, Senhor, a minha geração, desperte, Senhor, jovens, Senhor, adolescentes, ó Pai, que já estão indo para a juventude, que te servem de alguma forma, Senhor, em suas comunidades de fé, que tem, Senhor, uma palavra, que tem um chamado, Senhor, que tem uma promessa do Senhor para ir às nações, para te servir, Senhor, no ministério, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, venha encaminhá-los, Senhor. Nós sabemos também da importância dos estudos, da formação, e que o Senhor os abençoe também, né? Aqueles que estão indo para a faculdade, né, que querem, que têm esse desejo também, Senhor. Nós não distanciamos, né, a vida profissional da vida ministerial, porque nós sabemos e entendemos também que o Senhor trabalha, que o Senhor opera, e que o Senhor usa também, Senhor, aqueles que escolheram, Senhor, te servir com a sua profissão, aonde, Senhor, o Senhor os colocou. E nós oramos por isso, pedindo que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão nesse período de formação, de universidade, que o Senhor dê clareza na mente para eles, né? E se for a direção do Senhor, que eles terminem a graduação e te sirvam no ministério, que assim o Senhor fale ao coração deles, abra portas, envie os recursos, envie também a capacitação, em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos a cada dia permanecer na Tua Palavra e permanecer naquilo que o Senhor tem falado conosco, até que o Senhor nos dê uma nova palavra, até que o Senhor nos mostre um novo caminho, até que o Senhor nos oriente para uma nova direção, assim como o Senhor fez tantas vezes
com o apóstolo Paulo, mudando, Senhor, a direção dele, mudando o caminho das viagens missionárias dele, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha essa mesma liberdade para fazer, Senhor, em nossas vidas, Pai. Assim nós oramos, Senhor, gratos a Ti. Muito obrigada. Muito obrigada, porque nós cremos que o Senhor já está enviando os Teus recursos, já está enviando os missionários, os obreiros, não só para a MCM, né, para a Missão Cristã Mundial, mas para todas aquelas organizações, Deus, que trabalham em prol do Teu reino, trabalham, Senhor, com áreas específicas, com povos, línguas, tribos e nações, que o Senhor, Pai, envie, e desde já Te agradecemos por esse envio, porque é só o Senhor que é capaz de realizar em nós o Teu querer e o Teu efetuar. E nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo em oração. Que você se sinta à vontade também para deixar o seu pedido de oração, para que eu esteja orando por você, pela sua vida, pelo seu ministério, né? Se você tem um ministério, que você compartilhe aqui comigo também, vai ser um prazer poder acompanhar aquilo que o Senhor tem feito também na sua vida. E nos vemos na próxima, e tchau, tchau.